Com a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos na casa do Senhor. Estamos aqui para aprender do Senhor. Amém? Aprender do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Glória a Deus. O Senhor me colocou uma palavra para trazer nessa noite, o qual o Senhor já tem falado há muito tempo comigo. Tem falado, e agora quando o pastor convidou para estar ministrando, essa palavra veio ao meu coração. Aí estudei essa semana e Deus falou muito comigo novamente. Eu creio que vai falar também com a igreja, amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 12. Glória a Jesus. Jeremias ora a Deus e Deus responde, amém? Deus responde a nossa oração. E muitas vezes não é como queremos, amém? Glória a Deus, mas Ele responde, glória a Deus. Jeremias capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 6. Passa a ler. Justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal. Plantasse eles e arragaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado está a sua boca, mais longe do seu coração. Mas tu, Senhor, me conhece, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impeles como ovelhas para um matadouro, preparas para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais, as aves, porquanto dizem, eles não verão o nosso último fim. Agora Deus responde para Jeremias. Se fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás nas enchentes do Jordão? Porque até os seus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão de deslealdade contigo, eles mesmos clamam após ti em alta voz, não te fiz neles, ainda que digo coisas boas. Amém? Então essa é a resposta da oração, do questionamento de Jeremias. Vamos orar? Ó Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, venha falar conosco mais uma vez nessa noite. Venha, Senhor, renovar a nossa força, venha renovar a nossa fé, Pai. Assim, Pai, como o Senhor sustentou Jeremias, Senhor, no ministério dele, que profetizou por 40 anos, Senhor. Vem nessa noite nos fortalecer também, para que possamos fazer a Tua vontade, cumprir o propósito qual o Senhor nos chamou. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Pai, e que todas as trevas, que todo impedimento, Satanás, seja agora repreendido, em nome do Senhor Jesus, proibido de agir, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento haja luz, haja paz sobre as nossas vidas, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jeremias aqui estava muito desanimado, ele começou a observar as pessoas, os ímpios, que eles prosperavam, e ele estava ali angustiado, e vendo também o povo, né, também, ele ficou muito angustiado, mas ele fala, né, justo seria, Senhor, ainda que entrasse contigo no pleito. Contudo, ele sabia que o Senhor é justo, o Senhor faz justiça, mas ele queria fazer algumas perguntas para o Senhor. Assim como Asaf também, né?
porque ele ficou desanimado também de ver o ímpio prosperar, mas depois ele teve o entendimento, né? Porque é fácil desejar o que o ímpio está fazendo, está acontecendo com ele, mas e o fim dele, a gente vai querer? Pessoa sem Deus, qual é o fim dessa pessoa sem Deus? Nós não íamos desejar. Então, nós temos que olhar para Jesus, não ficar olhando para a circunstância, para aqueles que estão prosperando na nossa frente. Nós sabemos que nosso Deus é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele está no controle, Ele está vendo tudo, Ele observa os bons e os maus. Então, o Senhor está no controle, e no tempo do Senhor, Ele começa a agir, Ele começa a mostrar os seus milagres, as coisas começam a acontecer no momento certo. Mas antes, o Senhor nos prova o nosso coração, amém? Se a gente está mesmo com fé nele, se a gente está confiando inteiramente nele, porque o Senhor não quer que confie pela metade, mas inteiramente confie nele, e com certeza Ele vai trazer a recompensa, amém? Então, nós não podemos deixar a circunstância nos abater, porque o medo acaba roubando a nossa fé, nos paralisa, e a gente não pode cumprir o propósito do Senhor. Então, essa mensagem é sobre perseverança, amém? Perseverar é conquistar os seus objetivos, não desistir diante das dificuldades. Amém? Então, nós vamos ver aqui o exemplo de Jeremias. Então, Jeremias, ele veio de uma família de sacerdote. Então, talvez ele já estava assim, pensando que ia ser um sacerdote também. Mas o Senhor fez um chamado a ele para ser profeta das nações. E nós vamos ver aqui no capítulo 1, que Jeremias, ele ficou um pouco assustado, né? Um pouco assustado, porque o Senhor falou para ele assim: antes que tu formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aí ele ficou assustado, achou incapacitado de fazer a vontade do Senhor, mas o Senhor foi falando com ele. E aqui no versículo 17 fala, 17 fala assim, como seria o chamado de Jeremias. Olha aqui no capítulo 1 de Jeremias. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que eles não temam na sua presença. Olha só o chamado de Jeremias, o que ele teria que fazer para o Senhor. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze. Olha, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o povo da terra, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, não é fácil esse chamado, né? Um chamado de ministério de exortação. Porque o Senhor estava muito triste, está virado com o povo, porque eles desviaram do caminho do Senhor. Pararam de adorar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, para adorar Deus falsos. Então, o Senhor, antes do Senhor vir com o castigo, vir para a correção, o Senhor avisa antes. E aquele que dá ouvido, o Senhor muda, né? Perdoa, levanta outra vez. Mas aquele que permanece no erro, não tem como o Senhor não agir, não corrigir, porque a palavra do Senhor diz que o Pai que ama, corrige. Então, nós somos filhos do Deus vivo, através, né, da adoção por Jesus Cristo. Então, o Senhor nos ama, Ele corrige. Ele está vendo o nosso dia a dia, o nosso sentar, o nosso levantar, Ele está observando.
Então, se as coisas estão saindo do caminho, ele vem sim com a correção. Amém? Então, com essas palavras que o Senhor disse para ele, Jeremias se animou, né? Sabendo que o Senhor estaria com ele. E hoje não é diferente, amém? O Senhor também nos chamou e Ele está conosco. O Senhor prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jeremias, ele profetizou por 40 anos. E não foi fácil o ministério dele. E também não é fácil de ler esse livro de Jeremias, porque vê o coração do Senhor, como o coração do Senhor está triste com a nação, com o povo dele. Então, dói na gente de ver como é que o Senhor está sentindo, vendo o povo desviar do caminho dele, fazendo tudo que é mal aos olhos dele. Então, Jeremias começa a falar, né? Começa a falar, começa a profetizar, mas só que o povo ficou contra ele. Os príncipes, sacerdotes, todos ficaram contra ele. Então, o ministério dele foi muita de provações mesmo. Ele foi preso, foi perseguido. Ele teve até vontade de ter existido. Ele foi jogado, né, numa cova. Então, quando o Senhor pediu para ele escrever as palavras do Senhor, para escrever, ele escreveu, e não é como hoje, que é fácil, né? Hoje eu digitei isso daqui, é rapidinho, mas naquele tempo não, era muito difícil escrever, né? Escrever cartas. E com certeza passou anos ali escrevendo, por ser demorado. Aí foi levada essa carta na presença do rei, e o rei ficou irado pelo que estava escrito, ele queimou a carta. Aí Jeremias vai falar com o Senhor, e o que o Senhor fala para Jeremias? Faça de novo. Então não adianta a gente ficar: ai, Senhor, e agora? Não, levanta, faça de novo. Então Jeremias se levantou e fez novamente, escreveu novamente. E aqui é a mesma coisa também, que o Senhor fala para Jeremias sobre a conspiração contra Jeremias, né? O Senhor fala assim: o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizesse ver as suas ações. Eu era como um manso cordeiro que levava a matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo: destruamos a ave com seu fruto, cortemos a terra dos viventes, não haja mais memória do seu nome. Então o Senhor revelou que as pessoas, ele estava contra ele, estavam desejando a morte dele. E Jeremias ficou assim, desanimado com isso, né? Porque não é fácil você querer fazer o bem e as pessoas interpretar mal, né? Fala ao contrário. E Jeremias estava falando ali, profetizando da parte do Senhor para o bem deles, para que eles voltassem para o Senhor, para que voltasse a comunhão com o Senhor. Mas eles desejavam a morte do Jeremias. Então ele fala para o Senhor, começa a perguntar que por quê, né? Por que prospera o caminho dos ímpios? Mas aqui fala, né? Porém, em vez de consolo, o Senhor deu a Jeremias um aviso quanto às situações futuras que ele teria que enfrentar. Então, o Senhor, em vez de, né, trazer consolo, mas não, o Senhor animou ele para que se levantasse, para que se preparasse mais, porque ia ter muito mais provações à frente, o que ele ia enfrentar. Então, aqui era só o começo. Ele já estava desanimado aqui já no começo. Aí o Senhor fala assim, né? Porque que se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que faria nas enchentes do Jordão?
Então, ali no começo, ele estava lidando com os homens, com os irmãos dele. Mais para frente, seria com os príncipes, com os governadores, com os sacerdotes. E também, depois, ele foi levado para outra nação, ele foi para o Egito. Então, Jeremias tinha que se levantar, se preparar mais, porque não seria fácil lá na frente, né? Então, o que é isso para nós? Nós não podemos desanimar com os pequenos problemas que surgem na nossa frente. Por que nós temos que fazer? Buscar o Senhor, saber, entender mais sobre a situação, buscar na palavra do Senhor, se fortalecer na força do Senhor, para que possamos estar mais fortes, porque mais luta vem para frente. Amém? Você vence uma hoje, logo tem outra. E vai crescendo, não é o mesmo nível. Tem um nível, né, de lutas, depois vai crescendo. Então, o que temos que fazer? Parar de murmurar, de reclamar e buscar o Senhor. O Senhor disse que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Não podemos desanimar diante das dificuldades. Nós temos que buscar o Senhor. Até Deus falou para Jeremias, quando ele estava, né, no pátio, ali na prisão, falou assim: clama a mim, respondeste-eis e anunciareis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, em vez de reclamar, nós temos que orar. Orar, buscar o Senhor e encher do Espírito Santo para que possamos continuar realizando o propósito do Senhor na nossa vida, né? Que cada um, Deus tem um propósito para cada irmão, cada irmã. Então, cada um tem algo para fazer importante na obra do Senhor. Mas não é fácil. Como não foi para Jeremias, não é fácil para nós, amém? Então, o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, se fortalecer na força do seu poder. Glória a Deus. Então, nós precisamos aprender a lidar com as injustiças. É o que sempre aparece na nossa frente, injustiça. Precisamos ter paciência. Paciência. Porque aquele que se apressa erra o caminho. E essa paciência tem que ser até a volta do Senhor Jesus. Não é só um pouquinho, não. É até a volta de Jesus. Amém? E a paciência é fruto do Espírito Santo. Amém? E nós temos que ter perseverança. E se estar preparado para os novos desafios que vêm pela frente. Nós tivemos uma época que veio tanta coisa, uma atrás da outra, nós parecia que a gente não ia suportar. Nós estávamos trabalhando na obra, de repente foi cortado, e a gente morava na igreja, ficamos sem a igreja, sem a casa, saímos procurar a casa, não encontrava. Eu não podia, eu morava com meu pai, na casa do meu pai, mas aí já o meu irmão já estava morando lá, eu tinha que alugar casa, nós tínhamos que alugar casa. E foi assim, não foi fácil, mas encontramos a casa. Passou, aí ficamos sem a igreja para estar congregando, porque estava doendo naquela hora. Ficamos sem casa. Foi difícil. Mas aí passou, a gente alugou a casa, já estava bem. De repente, o pastor Luiz Carlos sofre acidente na fábrica, perde o dedo. Foi também difícil aquele ano, né? Não foi fácil passar. E foi um atrás do outro. A minha irmã ficou doente e ficamos sabendo, mas não demorou, acho que pouco tempo, uns 3 meses, já faleceu. Ficamos sabendo, logo já estava no fim, ela faleceu, ela estava com câncer no fígado, no intestino. Aí não passou, acho que nem 3 meses não passou, o meu neto estava com leucemia. E não foi fácil também, né? A gente estava de luto ainda, pela perda da minha irmã. Aí o meu neto, né, tinha 4 anos. 4 anos, chegamos lá e
já estava assim, não tinha quase muito o que fazer. Já estava em cima, né, da hora. Mas, pela graça de Deus, o Senhor permitiu ele viver, né? Agora ele já está com 20 anos. Então, não foi fácil o tratamento, né? Porque as medicações, o sofrimento é muito ruim, porque além da gente estar passando de ver assim, o nosso neto dessa forma, a gente vê outras crianças, menorzinho ainda de 1 ano, já com soro, com os remédios, assim, andando com um monte de coisas. De ver aquelas crianças lá, também não foi fácil. Uma opressão no hospital, a gente precisa orar pelo hospital, né, do Boldrini, é lá que ele fez o tratamento lá em Campinas. Então, foi uma época difícil também, mas superamos. Aí passa um tempo, de novo, ficou uma célula escondida e voltou a doença. Ela estava escondida, acabou voltando, precisou fazer outro tratamento. Aí foi assim, mais difícil ainda, porque aí as internações eram uma semana sim, uma semana não. Até teve um fim de ano que a gente passou no hospital. E tinha que ficar lá. Aí eu ficava com a minha filha, e a Gisele estava trabalhando, ela estava ali com sonhos, precisou interromper tudo, né? Ela queria tanto trabalhar na faculdade, e ela entrou na faculdade para trabalhar, mas precisou sair para cuidar do menino. Mas, graças a Deus, também vencemos, né? Vencemos. Então, é uma luta atrás da outra que assusta. A palavra câncer, eu tinha até medo de falar. E, de repente, você estava vivendo isso. Vivendo isso. Até eu mesmo não fazia. E agora, né? Estava de luta, estava doendo com a perda da minha irmã. Falei, e agora? No mesmo, né? Com leucemia. E estava grave. Aí eu fui para Campinas e lá eles dão apoio para a família. Tem uma casa lá, eles dão apoio. Eu estava lá sozinha. Eu falei, e agora, né? Vamos perder o menino, né? Mas o Senhor fala para mim assim, cada caso é um caso. Vai lá e ore. Aí eu pensei assim, vai orar, ele vai levar, né? Ele estava ali cheio de aparelho, eu falei assim, orar e o Senhor vai levar ele. Aí eu fui lá, fiz a oração, ele orou, falou cada palavra que eu estava falando, ele falou. Entreguei ali na mão do Senhor, né? Mas que incrível que pareça, que no outro dia ele foi melhorando. Teve alta, foi para o quarto. Então, Deus faz como Ele quer, né? A gente tem que confiar no Senhor. Mesmo que a gente não saiba o que fazer na situação, vamos confiar no Senhor. Amém? O propósito de Deus é salvar almas. Restaurar a igreja, fortalecer a igreja. Então, esses 2 trabalhos que o Senhor faz aqui é salvar almas e edificar a sua igreja. O Senhor quer preparar a igreja para a sua volta. Amém? E nós não podemos esquecer que nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em batalha, é guerra mesmo. E o que temos que fazer é buscar o Senhor. Lá em Efésios fala sobre a armadura do Senhor. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu uma fé viva, uma fé que funciona. O que nós temos que fazer é se prostrar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor, que a seu tempo Ele vem nos exaltar, nos vem trazer a resposta, amém? E muitas vezes o Senhor, a gente quer que o Senhor resolva as coisas da nossa maneira, mas o Senhor vai resolver da maneira dele. Né? Nós oramos tanto para minha irmã, pedimos oração para as igrejas. E o Senhor decidiu levá-la. Né? Agora, o meu neto, a gente achava que ia levar, ele deixou. Então, Deus faz como quer, conforme os planos dele para cada um, né? Deus conhece cada vida. E o Senhor tem um plano, e esse plano vai acontecer, né?
os planos do Senhor vai acontecer. Então, os planos do inimigo vai cair por terra e o nosso também. Mas o do Senhor prevalecerá, amém? Então, o que precisamos fazer, né? Aqui em Provérbios 24:10 fala assim: se mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, muitas vezes a gente se abala mesmo conforme a situação que chega na nossa frente, né? Situações que a gente não sabe o que fazer. Como Davi. Davi estava ali na guerra e, de repente, a família dele, a Siclag, foi levar a família dele. Foi queimada a fogo. Mas ele chorou, o povo chorou. Mas teve um momento que Davi se levantou, se esforçou no Senhor, buscou a ajuda do Senhor. Ele foi lá e resgatou a sua família. Amém? Então, tem coisas que vêm na nossa vida que nos abate, mas nós não podemos ficar abatidos. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele prometeu estar conosco. Hoje Ele está conosco. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando o Senhor nos vê prostrados, chorando, sem fé, Ele fica triste, porque Ele pagou um alto preço para que a gente andasse de cabeça erguida em vitória. O Senhor nos conduz em vitória. E uma vez eu perguntei para Deus, né, porque eu estava tão alegre com as bênçãos, né, nova convertida, alegre com as bênçãos do Senhor. Aí eu fiquei triste, falei assim, nossa, né, eu estou alegre aqui, mas Jesus morreu, Jesus sofreu. Aí eu perguntei para o Senhor, e o Senhor me respondeu: o Senhor fica alegre quando a gente toma posse da sua palavra, ora, crendo, perseverando, buscando. Quem crês verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus, porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E as lutas servem para a gente nos fortalecer, porque olhando para trás, nossa, quanta coisa que eu passei, ou quanta coisa você já passou também. Então, isso nos fortalece, porque a gente viu Deus nos sustentando, viu Deus provendo, viu Deus agindo na nossa vida, movendo no nosso lar, na nossa família. Então, isso é incrível, tem que nos fortalecer. Se Deus fez no passado, Ele vai fazer no presente, amém? Então, que Deus queria que Jeremias se levantasse, que se fortalecesse, porque ele tinha muito o que fazer. E o povo não aceitou a mensagem dele mesmo, os príncipes, os sacerdotes, os reis, não aceitou, queria andar na sabedoria própria, e o Senhor permitiu que eles fossem levados a cativeiro. Eles ficaram cativeiro por 70 anos. Por 70 anos. Então, se a gente não dá ouvido à voz do Senhor, Ele vai permitir a gente entrar em cativeiro. Aí só o Senhor sabe o tempo de sair dele, né? E Jeremias sofreu muito com isso, né? Ele chorava, ele se lamentou. Tem até outro, né? Livro das Lamentações, né? Que ele fala ali. Então, ele entristeceu demais vendo o povo sofrer, o povo rebelde, o Senhor querendo alcançar o povo, querendo alcançar, e nada dele se voltar para o Senhor. O coração dele estava endurecido, não queria dar ouvido ao Senhor. Mas é incrível, né? Que quando se arrepende, quando se volta para o Senhor é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ele perdoa, Ele restaura, Ele levanta de novo. Amém? Tem até um rei, estou lembrando aqui agora, Manassés, ele fez coisas terríveis, mas ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor perdoou. Falei, nossa Deus. Então, o Senhor quer que sejamos um coração quebrantado, humilde diante dEle. Humilde, que confie, mesmo sem entender, confiar que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém?
Glória a Deus. E tem um versículo aqui que Deus fala muito comigo, e eu me afirmo nele quando estou passando por algum problema. Fala, Salmo 53, 3, fala: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Aí eu fico repetindo esse versículo: no dia que eu temer, Senhor, eu vou confiar em ti. Porque conforme as lutas que vêm, a gente fica com medo mesmo. Mas aí o Senhor nos fortalece, a gente se levanta e vai brigar com o diabo, né? Porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E o diabo quer roubar. O diabo quer roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. Ele faz de tudo para roubar a unidade da igreja também. Porque com a igreja unida, o Senhor fará muitas maravilhas. Então, sempre há confusão, né? Divisão, contendas, tudo para atrapalhar o agir de Deus. Mas nós temos que estar vigiando e orando para que o Senhor faça as maravilhas deles hoje no nosso meio. Aí tem que pagar o preço, né? Tudo que a gente quer tem um preço a pagar. Muita renúncia, muita perseverança, paciência, e para alcançar o objetivo, amém? Glória a Deus. E Jeremias, apesar de todas as dificuldades, de tudo que ele passou, ele não desistiu. Ele foi até o fim, fiel a Deus, fiel ao seu chamado. Por 40 anos ele profetizou. Foi um bom tempo, né? E ele foi fiel. E Jeremias, ele passou por 5 reis, 5 reis. Começou com o rei Josias, passou com 5 reis, ali profetizando, e a nação endurecida. E foi triste, né? Ver o momento ali de ser levado para o cativeiro. Mas não teve outra alternativa, eles não abriram o coração. Então, hoje, o Senhor também está falando com a igreja. Está falando, Jesus começou o ministério dele falando assim, ó: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor quer que a gente se arrependa da nossa carnalidade, né? Tantas coisas ruins que está dentro da gente, a gente tem que se arrepender e encher da palavra, né? Rejeitar as coisas da carne e encher do Espírito Santo, né? Encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque daí quando a gente for falar, a gente vai falar a palavra de Deus, vai profetizar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não volta vazia, não volta vazia. A gente tem que perseverar, porque não é assim, um passo de mágica, é perseverança mesmo, porque a palavra do Senhor é semente, por isso que ela demora um pouco para se cumprir, porque ela tem que brotar, ela tem que crescer, ela tem que passar pelo processo. Então, a palavra de Deus é semente, não é que Deus não queira responder, tempo que esperar o tempo dessa semente crescer, amém? De brotar. E a hora que ela brotar, ela vai dar seus frutos. Então, essa é a confiança que nós temos que crer. E muitas vezes a gente quer coisa rápida, ver coisas na hora, né? Orar e já acontecer. Quando eu tive paralisia facial, várias vezes eu tive, mas teve um momento, daí que eu já conhecia o Senhor, eu colocava o versículo de Isaías 53, 4, colocava assim na pia, sabe? Ficava lendo e profetizando a cura. Senhor, eu creio na cura. E antes de eu tomar os remédios, meu rosto já começou a voltar. Então, várias vezes eu tive, nessa última, eu conheci o Senhor, né? O Senhor me revelou, então eu tomei posse da palavra, eu estou curada, já fui curada. Eu fui curada. E aconteceu, meu rosto voltou ao normal, rapidinho.
Então é assim que a gente tem que fazer. O Senhor tem uma palavra para cada situação da nossa vida. Agora precisamos voltar para o Senhor, ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai nos fazer lembrar das promessas do Senhor. Amém? É só a gente começar a pesquisar, a gente vai encontrar, o Espírito Santo vai revelar uma palavra, e vamos crer, perseverar, e ela vai crescer, vai dar fruto, e vamos ver a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 12 diz assim: alegre-se na esperança. Jesus é a nossa esperança, amém? Sejam pacientes nas tribulações. Ser paciente, não é para ficar desesperado, não. É ser paciente. E persevere na oração. Persevere na oração, amém? Porque a gente lê a Bíblia para conhecer a vontade do Senhor. E na oração a gente vê o poder de Deus agindo, amém? Glória a Deus, nós não podemos parar de orar. E há muitas, assim, barreiras para a gente estar orando, né? Barreiras. Mas a gente tem que enfrentar esse desafio para fazer a vontade do Senhor, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Então, o inimigo tem que bater retirada na nossa vida, porque o Senhor já fez a obra, o Senhor já nos abençoou, o Senhor já declarou, né? Está consumado. A nossa vitória já está, nós já somos mais que vencedor com Cristo. Então, por isso que é importante voltar para a palavra, é importante estar em comunhão com os irmãos, ajudando um ao outro, porque a batalha é terrível, mas o inimigo já foi vencido. O que ele quer colocar? Medo na gente, medo. Medo para a gente não ir avante, né? Não avançar. Porque se a gente quer para um novo nível, a gente tem que se esforçar. Temos que entrar dentro da palavra do Senhor, agir conforme como Ele quer, consagrando a nossa vida. Através da oração, através da palavra, através do jejum. O jejum enfraquece a nossa carne e nosso espírito fica forte. E através do louvor. O louvor também liberta. E o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, de todo o louvor. Amém? Hoje de manhã eu estava orando, mas aí eu parei e comecei a louvar o Senhor. Deu uma diferença tremenda. Quando eu comecei a louvar o Senhor, falei, nossa, já fica mais fácil entrar na presença do Senhor, incrível. Eu estava orando ali, estava assim, meio assim, peguei a harpa, comecei a louvar o Senhor, eu senti a diferença. O Senhor se alegra com o louvor da igreja, né? Ele está no meio do louvor da igreja. Então, essa é a palavra que o Senhor nos dá. Não adianta, em parte adianta, né? De você colocar as suas ansiedades, colocar as suas questões diante do Senhor, e Ele vai falar, Ele vai responder. Mas o que Ele vai dizer é o que falou para Jeremias, né? Se fadigas correndo com homens que vão a pé, com os desafios pequenos, como poderá competir com os cavalos, com os desafios maiores? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que fará na enchente do Jordão? Então, se numa terra de paz, ele estava na cidade dele, na aldeia dele ali, ele estava assim, imagine numa terra estranha. Então, o Senhor fala dessa forma. Então, nós temos que preparar para desafios maiores. Está ruim agora um desafio pequeno? Pode vir desafios maiores, pode vir. Amém? Mas aí o que vai acontecer, se estejamos preparados, não vai ser tão sofredor assim, a gente vai passar com vitória. Vai passar cantando glória a Deus, como Abraão, né? E passou cantando glória, glorificava a Deus. Ele não via a circunstância, ele ficou firme na fé, e no tempo do Senhor,
Deus respondeu a oração dele, o desejo do coração dele ter o filho, ele teve o filho, mas foi no tempo de Deus, não de Abraão. Então, lá em Romanos, acho que 4, fala sobre isso. Então, temos que ter essa fé viva, ela está dentro de nós. Nós temos que usar ela. E temos que falar, profetizar no vale. A situação está ruim, mas temos que enxergar o que Deus já fez. Está desse jeito, mas vai ficar do jeito que o Senhor prometeu. Amém? Através da oração, através da nossa fé, a gente pode inverter esse estado. Amém? Então, o medo, o orgulho, o desânimo, isso impede de Deus responder a nossa oração. Amém? Então, um coração orgulhoso não tem como Deus responder. Ele resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. E também o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de coragem, amor e moderação. E em Lucas 18:1, o Senhor fala que o dever de orar sempre e nunca desanimar, né? Ter bom ânimo. E através da palavra do Senhor, esse bom ânimo vem, amém? Você está triste, você está com problema, você começa a ler, se alimentar, de repente você se levanta, já começa a orar, já começa a ter outra visão, outra visão. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite, se prepara para desafios maiores, amém? Prepare-se, busca o Senhor. Não deixa esse medo, esse orgulho, o desânimo roubar a tua fé. Porque se você manter a fé, o Senhor vai responder. O Senhor vai responder, conforme Ele fala lá, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ter fé, vamos buscar, e seja o desafio que for, é permissão do Senhor. Amém? Nada acontece sem a permissão do Senhor. E se Ele permite, Ele está provando a nossa fé, Ele está nos fortalecendo para batalhas maiores, e com isso nós vamos glorificar o nome do Senhor, amém? E com isso nós vamos ganhar outras vidas para o Senhor. Uma igreja animada ganha almas, amém? Uma igreja animada, Deus opera, amém? Então vamos prosseguir assim como o Senhor nos ensina. Timóteo, ele estava no ministério ali, de repente ele ficou assustado com a circunstância, com as lutas. Paulo chamou a atenção dele, né? Reaviva o dom que há em ti. Então, temos que reavivar o dom que está em nós, através da palavra, da oração, da consagração ao Senhor. E esse dom que o Senhor nos deu vai estar reavivando, amém? E possamos voltar no nosso primeiro amor. Porque agora, creio que cada um de nós já tem um bom tempo com o Senhor, né? Nós sabemos da fidelidade do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é fiel à sua palavra. E Ele está conosco. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, nosso refúgio. Nós não estamos só, amém? O Espírito Santo está aqui, agindo, animando, dando-nos coragem para prosseguir. E aí vamos perseverar até a vinda de Jesus, né? Até Ele vir buscar a igreja, ou até quando Ele chamar individualmente, né? E temos que estar preparados para estar na glória com o Senhor, amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Talvez você esteja passando por alguma luta agora, e o diabo fica aí falando na tua mente, o diabo age na mente, você não vai conseguir, não vai dar certo, Deus se esqueceu. Tantas mentiras que o diabo coloca na nossa mente, e nós temos que expulsar esse pensamento negativo e olhar para a palavra. O Senhor diz que somos mais que vencedor.
O Senhor é Ele que supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que ama a prosperidade dos seus filhos. Então expulse todo o pensamento ruim, de desânimo, de medo, de orgulho, e coloca o capacete da salvação. Receba a coragem, o amor, a moderação do Senhor. Receba do Senhor, revista da humildade do Senhor. Aleluias. E coloca a sua ansiedade diante do Senhor, para que a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus venha nos envolver e dar descanso para esperar no Senhor. Porque antes de você colocar a sua ansiedade do Senhor, você não vai experimentar a paz de Cristo, a paz que excede o entendimento. Então você precisa colocar no altar e crer que Deus vai estar trabalhando em seu favor. Deus trabalha enquanto esperamos. Deus está trabalhando na nossa causa. Não estamos vendo agora, mas nós vemos a fidelidade do Senhor. Ele está agindo. Ele nos ama, Ele provou esse amor, Ele provou. Não ficou só em palavra, eu amo. Não, Ele provou. Ele deu a sua vida. Ele está conosco, Ele está cuidando. O Senhor é um Deus zeloso. Ele não descuida, Ele está cuidando. Amém? Em cada detalhe da nossa vida, Ele está cuidando. E no tempo do Senhor, Ele vai realizar. Amém? E se aquilo, muitas vezes, alguma coisa não conseguimos aqui, mas nós vamos estar na eternidade. Lá não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter angústia, não vai ter nada das coisas da carne. Nós vamos viver ali em espírito, em verdade, louvando, adorando o Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança de passar a eternidade com o Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Glórias, 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 aleluias. Glórias, 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 glórias a teu santo nome, Pai. Pai, quero agradecer pela tua palavra, Senhor, que traz ânimo no nosso coração. A tua palavra, Senhor, nos ensina a perseverar, ensina a ter paciência, ensina a ter bom ânimo, Senhor. Oh, Pai, como o Senhor fortaleceu Jeremias para cumprir seu ministério, Pai. Um ministério difícil, um ministério de exortação. Oh, Senhor, ele sofreu muito de ver, Senhor, que o povo não dava ouvido, Senhor. Mas o Senhor estava com ele a cada dia. E ele pôde cumprir seu ministério por 40 anos, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. O Senhor tem algo. O Senhor tem um ministério para cada um, Senhor. O Senhor tem algo, Senhor, lindo. O Senhor está fazendo algo lindo no meio do teu povo, Pai. Senhor, ajuda a perseverar, ajuda-nos, Senhor, a perseverar, Senhor, que todo desânimo, que todo orgulho, que todo medo venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, que todas as mentiras de Satanás na nossa mente, nós rejeitamos, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, declaramos que nós cremos na Tua palavra, declaramos, meu Pai, que a Tua fidelidade, Senhor, permanece, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, o poder do Teu sangue está vivo, poderoso para nos purificar. Perdoa, Pai, que muitas vezes queremos desistir. Oh, Senhor, muitas vezes não queremos pagar o preço. Muitas vezes, meu Pai, achamos, Senhor, um fardo pesado, Senhor. Mas o Senhor disse que o Teu fardo é leve, Senhor.
que todo fardo pesado venha cair por terra em nome de Jesus, porque não é teu, Senhor. Oh Deus, que o teu fardo é leve e suave, que o Senhor venha, Senhor, aliviar o coração do teu filho e da tua filha agora. Se alguém está angustiado, Pai, que o Senhor venha agora estar repreendendo essa angústia, esse espírito de angústia que vem agora bater em retirada desse coração, que o Senhor venha, Senhor, agora, Pai, libertar essa alma da prisão para que louve o teu nome, que venha trazer paz, que venha trazer amor, que derrama da tua luz, fortalece, meu Pai, nessa batalha que ele se encontra, porque desafios maiores virá e eles terão força para passar, eles terão ânimos, Pai, esperança, paciência para passar e glorificar o teu nome e continuar sendo uma testemunha viva do teu grande amor, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor. Coloco essa igreja, Senhor. Oh Senhor, essas famílias, Senhor, no teu altar, sabendo que o Senhor está cuidando, que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Cobre, Senhor. Cobre com teu sangue precioso. Ser um muro de fogo ao redor da tua igreja, Senhor. Me canta. Oh Deus vivo, Deus de poder. O Deus que ama a tua noiva, a tua igreja. Que ela receba a tua paz, que cede todo entendimento, Pai. Que haja descanso, Senhor. Oh, que haja descanso, lamaias, que sejam fortalecidos na força do teu poder, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do